3 de maio de 1947. Prisão de Hameln, Alemanha. Elizabeth Marshall, aos 60 anos, caminhava em direção ao patíbulo onde Albert Pierrepoint aguardava com a corda. A enfermeira que selecionava mulheres para a morte em Ravensbrück enfrentaria a mesma justiça que ela negou a milhares. Jurou proteger vidas. Tornou-se selecionadora da morte. Uma das primeiras nazistas fanáticas escolhia quem iria para as câmaras de gás. Aos 60, seria a criminosa de guerra mais velha enforcada pelos britânicos. Como uma enfermeira abandonou seu juramento para se tornar assassina? Por que uma mulher de 60 anos permaneceu fanática até o fim? O que ela disse antes de morrer? Fique até o final para descobrir as últimas palavras da enfermeira da morte. Aviso: difícil de assistir. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A filiação prematura ao mal, 27 de maio de 1886. Meiningen, Império Alemão. Elizabeth Marshall nascia em uma era de transformações na Alemanha Imperial. Treinada como enfermeira, iniciou sua carreira profissional em 1909, dedicando-se inicialmente ao cuidado de pacientes. Os registros hospitalares da época documentam sua qualificação e anos de serviço convencional na área médica. Por mais de 2 décadas, Marshall exerceu a enfermagem de forma aparentemente normal, mas em 1931, 2 anos antes de Hitler chegar ao poder, algo mudou radicalmente em sua trajetória. Os registros oficiais do Partido Nazista confirmam sua filiação naquele ano, tornando-a uma das primeiras apoiadoras do movimento que ainda lutava pelo controle da Alemanha. O que motivaria uma enfermeira estabelecida a abraçar a ideologia nazista antes mesmo dela se tornar dominante? A resposta está na devastação econômica que assolava a Alemanha. A Grande Depressão, iniciada em 1929, havia mergulhado o país no caos. Desemprego em massa, pobreza extrema e criminalidade crescente criaram o terreno fértil para ideologias extremistas. Um historiador que analisou seu caso declarou: para ela, a Alemanha era tudo e Hitler era o Führer que tornaria a Alemanha a governante do mundo. Esta convicção ideológica, documentada em testemunhos posteriores, diferenciava Marshall de muitas guardas mais jovens que foram doutrinadas após 1933. Ela escolheu o nazismo voluntariamente, antes que ele se tornasse inescapável. Quando Hitler ascendeu ao poder em janeiro de 1933, a máquina de propaganda de Joseph Goebbels transformou a Alemanha. Retratos de Hitler apareciam em toda parte. Saudações Heil Hitler tornaram-se obrigatórias. Currículos escolares ensinavam crianças a venerar o Führer. Mas Elizabeth Marshall não precisava desta lavagem cerebral sistemática. Ela já era uma crente convicta. Como esta convicção ideológica prematura moldaria suas ações futuras? Que papel ela desempenharia quando o regime nazista implementasse sua solução final? E como alguém com treinamento médico justificaria a traição ao juramento de proteger vidas? O Império Industrial de Göring, novembro de 1937. A Alemanha nazista consolidava seu poder e preparava-se para a guerra. Hermann Göring, Reichsminister da Aviação e um dos homens mais poderosos do regime, lançou a Reichswerke Hermann Göring, um conglomerado industrial que se tornaria fundamental para o esforço de guerra alemão. Elizabeth Marshall, então com mais de 50 anos, trabalhava como enfermeira-chefe em um hospital ligado a este complexo industrial perto de Braunschweig. Os registros administrativos documentam sua posição de responsabilidade, supervisionando cuidados médicos para trabalhadores do maior conglomerado empresarial da Europa. A Reichswerke Hermann Göring absorveu fabricantes de armamentos como a Rheinmetall e diversificou-se rapidamente. Até o final de 1941, havia se tornado a maior empresa da Europa, provavelmente do mundo inteiro, com capital de 2,4 bilhões de marcos do Reich e cerca de 500 mil de trabalhadores.
Produzia 1/8 de todo o aço alemão durante a guerra. Mas foi neste ambiente que Elizabeth Marshall cometeu um erro que mudaria completamente sua vida. Segundo relatos capturados após a guerra, ela foi acusada de fraternizar com prisioneiros de guerra franceses que trabalhavam nas instalações. Na Alemanha nazista, isso constituía traição à pureza racial e às políticas de separação impostas pelo regime. A punição foi severa e irônica. Em abril de 1943, Marshall foi transferida para Ravensbrück, o maior campo de concentração exclusivamente feminino da Alemanha nazista. O que os superiores SS imaginavam como castigo tornaria-se uma oportunidade para Marshall demonstrar sua lealdade ao regime das formas mais macabras possíveis. Por que alguém puniria uma enfermeira enviando-a para supervisionar cuidados médicos em um campo de morte? Os nazistas realmente acreditavam que isto seria punição? E como Marshall reagiria ao encontrar-se no coração do sistema de extermínio nazista? Ravensbrück, a Universidade da Morte, maio de 1939. A cerca de 90 quilômetros ao norte de Berlim, as SS inauguravam Ravensbrück, o único grande campo de concentração estabelecido especificamente para mulheres. Heinrich Himmler, arquiteto do sistema concentracionário nazista, ordenara pessoalmente sua construção para substituir o antigo campo de Lichtenburg, considerado pequeno demais para os planos expansionistas do regime. Quando Elizabeth Marshall chegou em abril de 1943, Ravensbrück já havia se transformado em uma máquina de morte industrial. Os registros oficiais, preservados nos arquivos alemães, documentam números assombrosos. Aproximadamente 132 mil mulheres de toda a Europa passaram pelo campo entre 1939 e 1945. Destas, mais de 92 mil pereceram. O campo era administrado por homens das SS, mas empregava cerca de 150 mulheres como supervisoras. Algumas eram voluntárias das SS. Outras aceitavam o trabalho pelos salários elevados e boas condições. Uma dessas supervisoras, Dorothea Binz, conhecida por sua crueldade sádica, dirigia o programa de treinamento onde ensinava novas guardas a lidar com prisioneiras. Ravensbrück tornou-se, nas palavras de historiadores do Holocausto, uma escola de violência. Cerca de 3.500 guardas femininas foram treinadas ali antes de serem enviadas para outros campos, incluindo Auschwitz e Bergen-Belsen. O objetivo era claro: extrair o máximo trabalho das prisioneiras até que morressem de exaustão. Uma ex-prisioneira testemunhou: eles não atiravam nas mulheres. Devíamos morrer de miséria, fome e exaustão. Quando chegamos a Ravensbrück foi o pior. A primeira coisa que vi foi uma carroça com todos os mortos empilhados. Braços e pernas pendurados, bocas e olhos bem abertos. Eles nos reduziram a nada. Nem sentíamos que tínhamos o valor de gado. Você trabalhava e morria. Elizabeth Marshall assumiu o posto de Oberschwester, enfermeira-chefe do campo. Aos 57 anos, era significativamente mais velha que a maioria das guardas. Diferentemente das jovens doutrinadas nas escolas nazistas, Marshall trazia consigo mais de uma década de convicção ideológica prematura. Sua filiação precoce ao Partido Nazista evidenciava sua cumplicidade consciente nas crenças genocidas do regime. O que torna seu caso particularmente perturbador é o contraste entre sua profissão e suas ações. Como alguém treinado para curar, poderia supervisionar um sistema projetado para matar. O Hospital do Horror, verão de 1942, Ravensbrück. Os médicos SS Karl Gebhardt, Hertha Oberhauser e Fritz Fischer iniciavam uma série de experimentos médicos que chocariam o mundo no pós-guerra. Os registros judiciais dos julgamentos de Nuremberg documentam cada detalhe macabro destas torturas disfarçadas de pesquisa. Os experimentos eram brutais, além da compreensão. Médicos usavam martelos para quebrar deliberadamente as pernas de prisioneiras. Infectavam feridas abertas com bactérias agressivas.
Inseriam vidro e outros objetos nas feridas para estudar tratamentos de infecções com e sem sulfanilamida, um antibiótico primitivo. Outras prisioneiras sofriam amputações sem anestesia, enquanto os médicos testavam métodos de transplante ósseo, acreditando que isso ajudaria soldados alemães amputados. Quase 80 mulheres, principalmente polonesas, foram selecionadas para estes experimentos. Muitas morreram. As sobreviventes frequentemente carregavam danos físicos permanentes. Os médicos SS também realizavam esterilizações forçadas, principalmente em mulheres e crianças Roma e Sinti, tentando desenvolver métodos eficientes de esterilização em massa. Praticavam abortos forçados em mulheres grávidas de 7 ou 8 meses. Espancavam gestantes para causar abortos espontâneos. Assassinavam recém-nascidos. E onde estava Elizabeth Marshall durante estes horrores? Ela estava no centro deles. Como enfermeira-chefe do campo, Marshall supervisionava estes experimentos médicos. Testemunhas sobreviventes declararam sob juramento que ela jamais ajudou qualquer prisioneira, seja doente ou grávida. Um libertador do campo afirmou: as enfermeiras alemãs nunca tiveram qualquer atividade profissional. Olhavam para a miséria dos doentes com a maior indiferença e até sarcasmo. E nunca fizeram qualquer esforço para ajudá-los, mesmo quando era possível. Mas Marshall não era apenas cúmplice passiva. Ela era participante ativa. Preparava vítimas para os experimentos. Injetava morfina nas prisioneiras antes das torturas. Supervisionava os procedimentos enquanto mulheres gritavam de dor. Seu papel mais sinistro, porém, era outro: as seleções. Noite após noite, Elizabeth Marshall caminhava pelos corredores da enfermaria de Ravensbrück com seus arquivos médicos. Os registros judiciais capturados pelas forças aliadas documentam seu método macabro. Ela revisava as fichas das prisioneiras doentes e selecionava nomes. Estas mulheres seriam liquidadas. Eufemismo nazista para assassinato. Após cada seleção, Marshall meticulosamente compilava listas dos assassinatos. Estas listas, apresentadas como evidência em seu julgamento, revelavam a burocracia sistemática da morte. Cada nome representava uma vida que ela havia escolhido extinguir. Durante as chamadas diárias, Marshall, em seu uniforme de enfermeira, patrulhava as fileiras de prisioneiras. Aquelas que ela julgava doentes demais para trabalhar ou inaptas fisicamente eram separadas. Seu destino: a câmara de gás de Ravensbrück, onde cerca de 2.200 mulheres foram assassinadas. O médico SS Adolf Winkelmann, que colaborou com Marshall nas seleções, testemunhou sobre o processo. As buscas ocorriam em uma das ruas do campo ou em um barracão, mas muito raramente. As internas marchavam em fila passando pelo Dr. Richard Tromer e por mim. Claro que só podíamos fazer um exame muito superficial. As pessoas que estavam obviamente doentes, incapazes de trabalhar ou incapazes de marchar, eram selecionadas. As internas tinham que expor as pernas para que pudéssemos ver se eram capazes de caminhar. Mas o papel de Marshall nas seleções estendia-se além de Ravensbrück. Junto com o médico SS Percival Treit, ela participou da seleção de 800 prisioneiras que foram enviadas para Auschwitz-Birkenau. Os registros de transporte documentam esta transferência de morte. Muitas mulheres morreram durante a viagem, em vagões de gado superaqueados. As que sobreviveram ao transporte foram assassinadas nas câmaras de gás ao chegar. Marshall deliberadamente retinha pacotes da Cruz Vermelha de prisioneiras doentes. Estes pacotes continham alimentos essenciais e medicamentos que poderiam salvar vidas. Sua decisão de negá-los revelava crueldade calculada. Ela não apenas matava ativamente, mas também deixava morrer aquelas que poderiam ter sido salvas. Uma sobrevivente testemunhou: ela era particularmente rancorosa com internas estrangeiras, tratando-as ainda pior que as alemãs. Este detalhe sublinha como sua ideologia nazista de superioridade racial informava cada decisão de morte que tomava. Marshall também injetava fenol em prisioneiras para liquidar as enfermarias quando estas ficavam superlotadas. Era assassinato médico sistemático, transformando o ato de cuidar
em instrumento de extermínio. Como alguém com décadas de experiência médica racionalizava tais ações? Ela via estas mulheres como humanas ou já as havia completamente desumanizado? E como ela responderia quando confrontada com estas acusações após a libertação do campo? O que você está achando até agora? Se quiser mais histórias sobre justiça histórica e os crimes nazistas, comente "Quero mais histórias" e ajude o vídeo a alcançar mais pessoas. Também não esqueça de deixar o seu gostei, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal, ok? Agora vamos voltar ao conteúdo. A libertação e a captura, 8 de maio de 1945. A Alemanha nazista rendia-se incondicionalmente. O Reich de 1000 anos de Hitler havia durado apenas 12. Pelos territórios nazistas libertados, soldados aliados descobriam campo após campo de morte, cada um revelando horrores que desafiavam a compreensão humana. Ravensbrück foi libertado pelas forças soviéticas em 30 de abril de 1945, dias antes da rendição final. Os soldados encontraram milhares de mulheres esqueléticas, mal conseguindo ficar em pé. Pilhas de cadáveres não enterrados testemunhavam os últimos dias caóticos do campo. Documentos SS parcialmente queimados revelavam a extensão sistemática dos crimes. Elizabeth Marshall, assim como centenas de outros perpetradores, foi capturada pelas autoridades aliadas. Diferentemente de alguns nazistas que tentaram fugir ou esconder suas identidades, os registros militares indicam que Marshall foi identificada rapidamente. Sobreviventes a reconheceram imediatamente, apontando-a como a enfermeira-chefe responsável por tantas mortes. Durante os interrogatórios iniciais, realizados por oficiais britânicos, Marshall negou conhecimento das consequências de suas seleções. Alegou não saber que enviar mulheres para Auschwitz significava morte nas câmaras de gás. Winkelmann, seu colega médico, fez afirmações similares. Era uma defesa comum entre nazistas. Ignorância conveniente sobre o destino óbvio daqueles que selecionavam. Mas os libertadores tinham evidências demais. Listas manuscritas com nomes, arquivos médicos falsificados, testemunhos de dezenas de sobreviventes, relatórios internos das SS parcialmente preservados. A negação de Marshall não resistiria ao escrutínio judicial. As autoridades britânicas, responsáveis pela zona de ocupação onde Ravensbrück estava localizado, preparavam-se para realizar uma série de julgamentos por crimes de guerra. O primeiro destes seria especificamente sobre Ravensbrück, e Elizabeth Marshall estaria entre os principais acusados. Como o mundo reagiria ao saber que uma enfermeira, alguém supostamente dedicada a salvar vidas, havia se tornado arquiteta de morte em massa? Que tipo de justiça seria adequada para crimes desta magnitude? O primeiro julgamento de Ravensbrück, 5 de dezembro de 1946. Hamburg, Alemanha ocupada. O Tribunal Militar Britânico iniciava o primeiro dos 7 julgamentos de Ravensbrück. 16 réus sentavam-se no banco dos acusados, enfrentando acusações de crimes contra a humanidade. Entre eles, Elizabeth Marshall, 60 anos, enfermeira-chefe. As transcrições oficiais do julgamento, preservadas nos arquivos britânicos, documentam quase 2 meses de testemunhos devastadores. Sobrevivente após sobrevivente tomava o banco das testemunhas, descrevendo os horrores que haviam sofrido e presenciado em Ravensbrück. Os promotores apresentaram evidências meticulosamente organizadas. Listas de seleção com anotações manuscritas de Marshall, registros de experimentos médicos, declarações de múltiplas testemunhas confirmando seu papel ativo nas execuções e seleções. Um caso particularmente revelador envolveu seu colega, o médico Percival Treite. Nascido na Alemanha de pai alemão e mãe britânica, Treite havia trabalhado com Marshall nas seleções de 800 mulheres enviadas para Auschwitz. Mas seu caso divergiu dramaticamente do dela. Mais de uma dúzia de ex-prisioneiras, incluindo Yvonne Bazeden, agente da Operação Executiva Especial Britânica, escreveram cartas ao tribunal favoráveis a Treite. Mary Lindell,
inglesa nascida em família rica que se tornou membro da resistência francesa, testemunhou em sua defesa. Ele era o único homem que era humano, o único homem que cuidava dos doentes como um médico deveria cuidar deles. Lindell criticou duramente o juiz, alegando parcialidade no processo. Mas mesmo com estas defesas, Treat foi condenado à morte em 3 de fevereiro de 1947, junto com outros 10 réus. Antes que a sentença pudesse ser executada, ele cometeu suicídio com veneno em 8 de abril de 1947. Elizabeth Marshall não teve defensores entre as sobreviventes. Nenhuma ex-prisioneira escreveu em seu favor. Nenhuma testemunha alegou que ela demonstrara humanidade. Os testemunhos contra ela eram unânimes. Ela nunca ajudou ninguém. Ela selecionava mulheres para a morte. Ela supervisionava experimentos. Ela negava comida e medicamentos. Ela injetava veneno. Sua defesa alegou que ela apenas seguia ordens, o argumento padrão que já havia falhado nos julgamentos de Nuremberg. Mas as evidências mostravam algo diferente. Marshall havia se juntado voluntariamente ao Partido Nazista em 1931, anos antes de Hitler chegar ao poder. Sua ideologia precedeu suas ordens. Quando o veredicto foi anunciado em 3 de fevereiro de 1947, não houve surpresa. Na sala do tribunal, culpada. A sentença: morte por enforcamento. Elizabeth Marshall foi transferida para a prisão de Hameln, onde aguardaria sua execução. Na mesma prisão, centenas de criminosos de guerra nazistas já haviam sido enforcados pelo carrasco britânico Albert Pierrepoint, que havia aperfeiçoado seu método até transformá-lo em procedimento de precisão cirúrgica. Marshall tinha 3 meses para contemplar seu destino. O que passaria pela mente de alguém que havia decidido quem viveria ou morreria, agora aguardando sua própria morte? Haveria arrependimento, reflexão, ou a ideologia permaneceria intacta até o fim? Os últimos momentos, 3 de maio de 1947, 9 horas da manhã. Prisão de Hameln. Elizabeth Marshall acordou pela última vez em sua cela. O relatório de execução oficial, assinado pelas autoridades britânicas, documentaria cada momento das próximas horas. Albert Pierrepoint, o carrasco mais experiente da Grã-Bretanha, preparava meticulosamente o patíbulo duplo. Ele havia executado centenas de nazistas na câmara de execução de Hameln, aperfeiçoando cada detalhe do processo. Tinha calculado precisamente o peso de Marshall, sua altura e a queda necessária para garantir morte instantânea por fratura cervical. Guardas britânicos escoltaram Marshall de sua cela pelo corredor frio. Os registros indicam que ela caminhava com passos firmes, sem demonstrar o colapso emocional que alguns condenados exibiam. Aos 60 anos, a mulher mais velha entre as criminosas de guerra nazistas a ser executada pelos britânicos mantinha compostura externa. Na câmara de execução, aguardavam as testemunhas oficiais exigidas pelo protocolo militar britânico: um médico, 2 oficiais superiores e um capelão. Pierrepoint e seu assistente posicionaram-se próximos ao patíbulo. O procedimento que Pierrepoint desenvolvera era notável por sua rapidez, desde o momento em que o condenado entrava na sala até a queda pela abertura do boi. Ao sapão, transcorriam apenas segundos. Era projetado para ser tão humano quanto possível dentro das circunstâncias de uma execução. Pierrepoint conduziu Marshall até a marca de giz em forma de X no chão do patíbulo. Rapidamente ele prendeu seus braços às costas e seus tornozelos. Seu assistente colocou o capuz branco sobre a cabeça dela. Pierrepoint ajustou a corda ao redor de seu pescoço com precisão profissional, posicionando o nó sob o ângulo esquerdo da mandíbula para garantir fratura limpa da vértebra. O capelão ofereceu uma última prece. Se Elizabeth Marshall proferiu últimas palavras, os registros não as preservaram. Alguns documentos sugerem que ela permaneceu em silêncio, outros que murmurou algo inaudível. Pierrepoint moveu-se para a alavanca. Com um movimento rápido e profissional, ele a puxou. O alçapão abriu-se instantaneamente. Elizabeth Marshall caiu através da abertura. A corda esticou-se com impacto súbito. O médico presente aproximou-se e
Após os procedimentos padrão, declarou morte por fratura cervical e asfixia subsequente. Eram 9h34 da manhã. A execução havia durado menos de 1 minuto desde que Marshall entrara na câmara. Seu corpo foi retirado e submetido à inspeção médica obrigatória antes de ser enterrado em uma sepultura não identificada nos terrenos da prisão de Hamel, conforme protocolo padrão para criminosos de guerra executados. Em 1954, seguindo determinação das autoridades britânicas, os restos mortais de Marshall e outros nazistas foram exumados e cremados. As cinzas foram dispersadas em local não divulgado, garantindo que nenhum túmulo pudesse se tornar ponto de peregrinação para simpatizantes nazistas. O legado de uma ideologia mortal, Elizabeth Marshall permanece um dos casos mais reveladores da cumplicidade médica nos crimes nazistas. Diferentemente das jovens guardas SS que foram doutrinadas desde a adolescência, Marshall escolheu voluntariamente o nazismo em 1931, aos 45 anos, quando Hitler ainda lutava pelo poder. Ela trouxe décadas de experiência profissional em enfermagem para Ravensbrück e deliberadamente perverteu suas habilidades médicas para servir ao genocídio. Seu caso ilumina uma verdade perturbadora sobre o Holocausto. Não foram apenas SS fanáticos e jovens doutrinados que perpetraram o genocídio. Foram também profissionais estabelecidos, pessoas de meia idade com carreiras respeitáveis, que escolheram colocar sua expertise a serviço do extermínio em massa. O contraste entre Marshall e Percival Treat é particularmente instrutivo. Ambos cometeram crimes horríveis em Ravensbrück. Ambos foram condenados à morte. Mas Treat, apesar de seus crimes, havia mantido alguma humanidade que sobreviventes reconheceram e testemunharam. Marshall não. Nenhuma única ex-prisioneira falou em sua defesa. Sua ideologia nazista estava tão profundamente enraizada que não deixou espaço para a compaixão humana básica. O primeiro julgamento de Ravensbrück, que resultou na condenação de Marshall, estabeleceu precedentes importantes para o direito internacional. Confirmou que a defesa de apenas seguir ordens não absolve responsabilidade individual por crimes contra a humanidade. Demonstrou que todos os participantes no sistema de extermínio nazista, desde comandantes até enfermeiras, eram pessoalmente responsáveis por suas ações. Marshall tornou-se a criminosa de guerra nazista mais velha executada pelas autoridades britânicas. Um lembrete de que idade e profissão não imunizavam ninguém contra a sedução de ideologias genocidas. Sua história permanece relevante como advertência. Profissionais médicos, jurando proteger vidas, podem tornar-se agentes de morte quando abraçam ideologias que desumanizam outros seres humanos. Os 132 mil mulheres que passaram por Ravensbrück, as 92 mil que morreram lá, e especialmente aquelas que Elizabeth Marshall pessoalmente selecionou para execução ou tortura médica, merecem ser lembradas. Suas vidas foram roubadas por um sistema de ódio sistemático, implementado por pessoas como Marshall, que escolheram servir o mal. A execução de Elizabeth Marshall em 3 de maio de 1947 não trouxe suas vítimas de volta, mas representou um momento de justiça, um reconhecimento de que até mesmo em meio ao caos do pós-guerra havia espaço para responsabilização. Seu caso permanece nos registros históricos como testemunho de que nenhuma profissão, nenhuma idade, nenhum gênero oferece desculpa para a cumplicidade em genocídio. O que achou do conteúdo? Deixe seu comentário dizendo: quero mais histórias. Se quiser mais conteúdo sobre justiça histórica e os crimes do nazismo. A história de Elizabeth Marshall não é apenas sobre uma criminosa. É um alerta sobre como a desumanização sistemática de outros pode transformar qualquer um em perpetrador de atrocidades. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.